desde já eu declaro sobre a sua vida, que essa reunião venha a ser um marco, um verdadeiro divisor de águas, não por mim e nem por vocês, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Algo que não pode faltar em nossas vidas é sinceridade e verdade. Normalmente, nós gostamos de fazer e falar aquilo que é agradável aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Só que não tem como irmos para um nível mais alto se não formos sinceros com Deus, mas antes conosco. Existem mudanças que somente Deus vai poder realizar. Mas existem mudanças que estão 100% ao nosso alcance. Se nós não reconhecemos que nós precisamos mudar, automaticamente nós entendemos que está tudo certo. Porém, quando nós somos verdadeiros com nós mesmos, eu sou assim, eu faço isso, eu não tenho feito por onde, é nessa hora que nós começamos a identificar o que precisa ser trabalhado, e nós começamos a mudar aquilo que precisa ser mudado. Toda mudança começa, repita comigo, pela palavra. E por que pela palavra? Isso não é papo de crentinho, isso não é papo de pastorzinho, isso não é papo de bispo, de igrejinha. Porque toda mudança começa pela palavra. Porque a palavra é a única verdade absoluta que existe. É a única. A palavra não falha. A palavra nos dá norte para todas as áreas da vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acima de tudo, a palavra de Deus é a verdade. No livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 18, nós falamos sobre a parábola do semeador. Se você não consegue entender essa parábola, então você não vai conseguir entender absolutamente nada da Bíblia. Nessa parábola diz respeito sobre 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo, ouvem a palavra, recebem a palavra, mas facilmente é tirada. Segundo tipo de pessoas, aqueles que ouvem a palavra, se alegram com ela, recebem, só que em seguida o diabo toma, porque a palavra não criou raízes. Terceiro tipo de pessoas, o tipo de pessoa que ouve a palavra, recebe ela, por um determinado tempo consegue colocá-la em prática, só que depois, sufocado pelas preocupações, ou perdendo foco por conta de riquezas ou de coisas exteriores, acaba se perdendo no meio do caminho, e a palavra não alcança o seu objetivo. Quarto tipo de pessoa, aqueles que recebem, aqueles que ouvem, entendem e colocam ela em prática e automaticamente começam a viver os resultados dela. A palavra vem para mudar o que você é, para mudar as suas ações e consequentemente mudar aquilo que você tem vivido. Então, qual que é o nosso termômetro para saber se a palavra está entrando ou não? O nosso resultado final. O que acontece? De cara, pode ser que a sua vida não esteja mudando, visualmente falando, do ponto de vista natural. Mas no mundo espiritual o Senhor já está fazendo um verdadeiro rebuliço. Existe esse tempo? Existe. Só que existem pessoas que estão há tempo demais
presas no mesmo lugar. Nós precisamos ser realistas conosco, no sentido de que, se eu tenho buscado pela minha vida profissional, e a minha vida profissional não tem mudado, eu preciso ver onde eu estou falhando. Se eu tenho buscado pela minha vida conjugal, e a minha vida conjugal não tem mudado, eu preciso ver onde que está a falha. Se eu tenho buscado por qualquer área da minha vida, e nada tem mudado, eu preciso identificar com verdade, sem medo de me autoconfrontar, eu preciso aprender a me confrontar, para que nós possamos tirar de nós tudo aquilo que impede que a palavra entre. Isso é tão real, isso é tão verdadeiro, porque a grande maioria, quando vem nos procurar pedindo ajuda, eu não entendo porque minha vida não muda, eu não entendo porque as coisas não acontecem. E quando nós vamos a fundo, conversando, nós vamos dando lado para a pessoa falar, nós vamos ouvindo, respondendo, e assim por diante, nós conseguimos identificar inúmeros motivos que impedem que a palavra de Deus se concretize. Muitos, infelizmente, recebem a palavra como um cardápio. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu vou comer, isso eu não vou comer. A palavra só tem uma forma dela mudar a sua vida. Se ela entrar por completo. Não é em partes. Somente por completo. Porque onde a palavra entra, repita comigo, a palavra muda. Muitos podem estar caindo muitas fichas agora. E isso não é para o seu desânimo. Muito pelo contrário. Porque a palavra ela é tão rica, ela é tão poderosa, que a partir do momento que no mesmo instante que ela entra, no mesmo segundinho, a sua vida nunca mais é a mesma. E isso é tão extraordinário. Homens podem falar, já passou de hora, não dá mais tempo, não tem como mais viver uma nova história. Quantos anos Abraão tinha e Sara, quando eles viveram o sobrenatural do Senhor? Eles eram muito idosos, eles eram muito velhos, e quando eu falo idade agora, estou falando idade física, só que também idade espiritual. Parecia que não daria mais tempo de viver nada. Repita comigo, ainda dá tempo de viver e construir tudo aquilo que eu não vivi e não construí. Você tem que ser dirigido por esse sentimento. Eu preciso ser verdadeiro, sincero, mudar, pagar o preço, para viver aquilo que eu ainda não vivi, porque ainda dá muito tempo. Se nós pegarmos a história de Jó, Jó perdeu absolutamente tudo, só que o tempo todo ele seguiu com o plantio certo dele. Em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele ofendeu ao Senhor. E o que aconteceu depois disso? Ele viveu 140 anos de muitas e muitas glórias e vitórias. Eu comecei falando dos 4 tipos de pessoas. 3 que não recebem e um único que recebe. No sábado, nós tivemos uma das reuniões que nós tivemos aqui, nós falamos sobre o seguinte: Deus gosta de pegar os improváveis, Deus gosta de pegar os mais frágeis, aqueles que aos olhos humanos são os mais incapazes ou menos capazes, ou seja, Deus pega, repita comigo, a minoria. Deus se orgulha em pegar a minoria, porque não é a grande maioria que vive o sobrenatural de Deus, não é a massa que vive o favor de Deus. Todos precisam de Deus, muitos acreditam que Deus existe, alguns buscam a Deus, e pouquíssimos estão dispostos a pagar o preço,
para viver uma vida com Deus. Se nós pegarmos a história de Noé, toda aquela nação estava corrompida. O povo do mundo inteiro estava corrompido. Pensavam somente em prazeres, em si mesmos. Eram pessoas que maquinavam o mal, tinham um espírito perverso. Só que existia uma exceção lá no meio. Quem que era a exceção? Noé e a família. Hoje, nós vivemos em um mundo onde as pessoas gostam de seguir as tendências. Onde a maioria está seguindo, eu vou atrás. A roupa que todo mundo está seguindo, eu vou atrás. As coisas que as pessoas estão postando na rede social, eu vou postar as mesmas coisas. Os lugares que as pessoas têm frequentado, a grande maioria, eu quero frequentar também. A forma como as pessoas têm falado, eu quero falar também. Sai fora. A maioria não vive coisas grandiosas. A maioria não alcança a materialização de sonhos e projetos. A maioria fica presa no mesmo lugar e morre do mesmo jeito. E por conta disso, somente Noé, porque ele não era a maioria, entrou na arca, foi salvo e recebeu como herança, como recompensa, toda a terra. Não siga o fluxo. Deus não é sinônimo de totalidade, de multidões. Sempre os verdadeiros homens e mulheres de Deus foram exceções no meio de nações corrompidas. Foram exceções de coragem no meio de pessoas covardes. Jonatas e o seu escudeiro. Enquanto Saul, com 600 homens, ficaram debaixo da romanceira, Jonatas saiu com seu escudeiro e foi em direção a um destacamento de filisteus. Ou seja, ele foi se arriscar. A grande maioria não se arrisca. E não existe, repita comigo, não existe fé sem correr riscos. Porque a própria fé por si só vai te colocar muitas vezes em zonas de perigo. Só que aí que está o favor de Deus. Deus muitas vezes ele não te impede de ser jogado na cova dos leões. Ele te dá livramento dentro dela. Muitas vezes o Senhor não te impede de ser jogado na fornalha, mas Ele te salva lá dentro. Muitas vezes Deus não impede que uma batalha, um exército enorme chegue até você, mas Ele te concede a vitória, vencendo cada um deles. Jonatas e o seu escudeiro estavam, repita comigo, dispostos. A grande maioria não tem disposição, por isso a grande maioria não conquista. Eles estiveram dispostos, eles subiram um penhasco enorme, eles se esforçaram, e quando chegaram lá, eles se depararam com 20 soldados filisteus. E somente 2 conseguiram a vitória. 600 ficaram lá embaixo da romanceira, ou seja, a maioria ficou embaixo da romanceira, e a minoria, 2, saiu para a batalha. Por isso foram honrados, por isso foram recompensados. Não siga o fluxo, siga a Deus. Esteja onde Deus gostaria que você estivesse, faça aquilo que Deus gostaria que você fizesse. O nosso ano conta a história de quem? Daniel. Quando o rei separou todos os jovens para um período de treinamento, o treinamento envolvia conhecimento, estudos, mas também no que diz respeito àquilo que você coloca para dentro. Entenda alimento como tudo aquilo que você coloca para dentro, seja pela boca, seja pelos olhos, seja pelo coração. Somente Daniel e aqueles jovens decidiram não se contaminar. E o que eles eram? A minoria. E como consequência disso, eles se tornaram 10 vezes mais incomparáveis.
Porque eles não se submeteram àquilo que não seria do agrado de Deus. A grande maioria fez aquilo que a carne pediu. A grande maioria ficou com a ordem do rei. Só que eles não eram a grande maioria. Por isso, eles foram uma exceção em todos os seus resultados. E no texto diz: o rei procurou, mas não encontrou ninguém que se comparasse a eles. Repita comigo: eu serei o incomparável, porque eu sou uma exceção. José. Por que José saiu da prisão? Porque ele não era um prisioneiro dentro da prisão. Por que José deixou de ser escravo? Porque ele não era um escravo no meio daqueles escravos. O espírito que estava sobre ele era diferente. Era tão diferente que, imagine quantos homens morreram escravos, imagine quantos homens morreram dentro da prisão, imagine quantos homens, quando chegaram na posição de governo, que foi a posição que José chegou, teriam tirado a vida dos seus irmãos por conta daquela traição lá atrás. Só que nós não nos portamos como a grande maioria. As nossas ações, se forem diferentes, os nossos resultados serão totalmente diferentes. Davi, quando Golias apareceu junto com os filisteus, o Golias não veio para desafiar somente Saul. Saul estava com todo o seu exército. Só que ninguém teve a coragem de enfrentar Golias. Absolutamente ninguém. Todos se acovardaram. A grande maioria se acovarda. Somente quem é corajoso, está disposto a pagar o preço, recebe o prêmio. Porque, para quem não sabe, Davi não recebeu somente a vitória, o título de ter vencido Golias. Antes de Davi ter enfrentado Golias, o rei fez uma promessa: aquele que vencer Golias vai receber riquezas, a mão da minha filha em casamento, e ficará isento de impostos, ele e a família. Todos nós buscamos algum tipo de prêmio, todos nós buscamos algum tipo de recompensa, todos nós queremos viver uma vida diferente, só que poucos estão dispostos a passar por cima do seu gigante. E entenda, a grande maioria dos gigantes não são os gigantes externos, porque o que impediu que aqueles homens enfrentassem Golias, não foi Golias, mas foi a covardia interna. Quando você vence esse tipo de gigante, quando você vence aquilo que te assusta aqui dentro e aqui dentro, nessa hora você está pronto para receber suas recompensas, os prêmios. E Davi foi e venceu. Davi era o quê? A minoria, a exceção. Quando nós falamos de vida com Deus, a vida com Deus é para todos. As promessas foram feitas para todos. Só que a grande maioria quer seguir o fluxo. Então não siga a multidão, não siga o fluxo, senão você vai viver os mesmos resultados da multidão. E se existe algo que nós não queremos viver, é o resultado da maioria. Porque a maioria está frustrada, a maioria está desanimada, mas repita comigo: eu não vou estar. Você não vai mais estar, porque você vai se posicionar de uma forma diferente. Você vai passar por cima do que precisa ser passado, e assim como foi no tempo de Elias, fogo dos céus vai descer e vai agir em seu favor. Entenda, existe algo que Deus não possa fazer na sua vida? Existe impossível que Ele não possa operar? Só que você, para viver esse verdadeiro sobrenatural, você tem que crer nisso, de corpo, de alma e de espírito. Porque se você realmente acredita nisso, nada vai te impedir de viver uma vida extraordinária. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Porque todos os problemas na vida são problemas de fé.
E mesmo que muitos falem, não são problemas de fé. Claro que é. Porque se não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existe nada que você não possa vencer. Cura a fé, você cura a sua vida. Existe algum tipo de enfermidade que o Senhor não possa curar? Existe riquezas que o Senhor não possa acrescentar na sua mão? Existem inimigos que Ele não possa destruir? Existem casamentos que o Senhor não possa restaurar? Existem vidas que o Senhor, que Ele chegue para você e fala, não tem o que eu possa fazer. É claro que não. Então o Senhor pode absolutamente todas as coisas. Não diminua os seus sonhos, aumente a sua fé, porque aquilo que hoje você colocou aqui, que hoje, muitas vezes nós nos pegamos imaginando, nisso na hora que nós vamos dormir, naquelas horas que a nossa cabeça está viajando, pensando, nossa, como seria bom viver isso, como seria bom estar construindo isso, como seria bom estar prosperando, isso está mais perto do que parece, porque nós temos um Deus que é o dono de todas as coisas. Existe um versículo que diz, o Senhor está acima de tudo, repita comigo, Deus está acima de tudo e todos. O que seria tudo e todos? Tudo que envolve o seu mundo. Não importa o quanto é difícil, Deus está acima. Não importa o tamanho do problema, Deus está acima. Não importa o tamanho do seu pedido, Deus está muito acima do seu pedido. Então aprenda a pedir, aprenda a orar, aprenda a fazer pedidos, orações, declarações do tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Então qual deve ser o tamanho dos seus sonhos e projetos? Não existem limites. E Deus age em favor de todos aqueles que o buscam. De verdade, nós temos ouvido um testemunho mais bonito do que o outro. Olha como que são as coisas. Eu vou contar 2 testemunhos da mesma pessoa em um espaço curto de 3 ou 4 meses. Essa pessoa está passando por um momento muito difícil financeiramente falando. E ela não consegue entender porque as coisas não vão. Ela reconhece que a falha está nela, que Deus não falha, mas ela ainda não conseguiu identificar aquilo que o Senhor está requerendo para abençoar a vida dela. E quando ela me procurou, essa pessoa estava desesperada, porque ela falou que ela recebe um salário base e ela recebe comissões. E normalmente pessoas que têm esse tipo de salário, o salário base, ele não costuma ser tão alto, porque o limite extraordinário é batido nas comissões. E ela falou, essa pessoa falou, que não chegou nenhum cliente para ela. Ela falou para mim que faziam 2 meses que não apareciam ninguém. Ela estava desesperada, porque tinham contas que estavam começando a querer atrasar, coisas que ela já estava tendo que escolher, se pagava uma, se pagava outra, porque não conseguia pagar todas. E quando ela veio procurar, eu falei, creia, haja sua fé, creia, haja sua fé, sacrifícios. E nisso nós fizemos uma corrente de oração. Eu senti o impulso do Espírito naquele momento, falei, vamos orar, Deus vai responder. Ele vai te surpreender sim. E esse é o espírito que nós temos que entrar nas brigas, nas batalhas. Não é tentar tirar alguma coisa, é ir certo que aquilo que você quer, repita comigo, eu vou receber. Nós fizemos somente 7 dias. Ela falou que no primeiro dia que a gente fez, foi numa quarta-feira à noite. Na quinta-feira já apareceu um cliente. Ela já conseguiu fechar. Ela falou que 2 dias depois, apareceu mais 1 ou 2 clientes. Em um espaço de 5, 6 dias, já tinha aparecido muito mais para ela, do que nos últimos 2 meses. Só que ainda não era o suficiente, para ela conseguir se equilibrar naquele tempo. Quando chegou a época do salário dela, sabe o que aconteceu? O patrão, ela falou que ela não pediu, o patrão simplesmente chegou nela e disse o seguinte, esse mês eu vou te dar o seu salário dobrado. Por quê? Porque ele sentiu no Espírito. E por que ele sentiu no Espírito? Porque o Senhor tocou lá. Vocês trabalham?
Vocês têm o negócio de vocês, ou conhecem pessoas que tenham? Quantas vezes na vida de vocês, se vocês viram alguém simplesmente dando na telha, falando, esse mês eu quero te pagar o salário em dobro? Quem já viu isso? Não é algo que acontece, mas é assim que Deus trabalha. Ele trabalha com aquilo que não é normal, Ele trabalha com aquilo que não é comum, mas Ele age em nosso favor para nos surpreender, Ele age em nosso favor para nos levantar. Então Ele toca no coração de pessoas que menos se espera, Ele usa situações para te favorecer. Então não limite o agir de Deus, porque não existe limite. Na semana passada, essa mesma pessoa me procurou, porque numa semana anterior ainda, nós tínhamos conversado, que tinha uma conta específica, que era muito alta para ela pagar, era muito alta. E o que aconteceu? O Senhor mais uma vez interviu em favor dela, o patrão dela novamente pegou um cheque, preencheu em um valor que era exatamente o valor que ela precisava para quitar aquela conta, e ela pagou aquela conta que parecia que não daria para pagar, ela pagou a conta que parecia que iria se transformar em uma dívida. Sabe por quê? Porque não existe nada impossível para Deus, não existe nada que Ele não possa realizar. Isso você tem que dizer para você todos os dias, não existe nada impossível para Deus. Eu preciso vender X, não existe nada impossível para Deus. Eu preciso de tantos clientes, não existe nada impossível para Deus. Eu preciso sanar essa conta, não existe nada impossível para Deus. Ele vai me surpreender, Ele vai me honrar, Ele vai me favorecer, Ele vai me exaltar. Então somente creia. Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que nem num nevoeiro, enxergando, repita comigo, com dificuldade, por entre neblina. Mas isso, repita comigo, mas isso não vai durar muito. Mais uma vez, mas isso não vai durar muito. Muitos estão nessa mesma condição. Estão em uma vida que não conseguem enxergar as coisas direito, estão em uma vida onde não conseguem ver a saída, estão vivendo uma vida que não conseguem ver as suas vitórias, estão em uma vida onde não conseguem enxergar nada concreto. E o Senhor está falando, isso não vai durar muito. O tempo, repita comigo, o tempo vai melhorar. Eu continuo, e o sol vai aparecer. Quem é a nossa luz? Deus. E onde existe luz, onde existe o sol, não existe trevas. Então veremos tudo claramente, quanto Deus nos vê, conhecendo diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam, repita comigo, até a consumação de tudo. Quais são essas 3 coisas? Confiança em Deus. O que seria isso? Repita comigo, fé. Se nós pegarmos no livro de Hebreus a galeria dos heróis os homens que viveram as coisas mais extraordinárias de toda a terra, viveram e você vai viver a mesma coisa por onde? Pela fé. A fé é o nosso confiar, acreditar com obras. Isso é a nossa fé. Quando nós confiamos naquilo que Deus vai fazer, nós acreditamos na palavra dele e consequentemente agimos em direção a isso, nós vemos os resultados da fé. Repita comigo, esperança inabalável. A esperança é a âncora da alma. Em Romanos 12 diz o seguinte: alegrem-se na esperança, não percam a esperança.
E o que seria o significado? Qual é o significado da palavra esperança? É esperar que aquilo que você quer que aconteça com você. Porque se você não espera por isso, você vai esperar outra coisa. E como anseia a nossa alma, ou seja, como espera a nossa alma, repita comigo, assim é. Assim é. Aquela frase, a esperança é a última que morre, verdadeira. A esperança não pode morrer, a fé não pode morrer. E repita comigo, e o amor? Ontem, para quem não assistiu à reunião, vai até o YouTube e assista a reunião. Foi uma das reuniões mais poderosas do ano, um entendimento diferente e aprofundado no que diz respeito ao amor. O amor é tão importante que o ministério de Jesus aqui na terra foi fundamentado, foi baseado no amor. Nós já falamos isso, todos sabem, amor não é sentimento, amor é fazer o que precisa ser feito com qualquer um, isso é amor. O amor tem que estar presente no seu dia a dia. Olha como está em outra tradução. Assim, essas três coisas continuam para sempre: fé, esperança e amor. E o amor deles é o maior. Salmo 77, por favor. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo, repita comigo, não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Existe um versículo aqui na Bíblia que diz o seguinte: não existe nada de novo debaixo do sol, ou seja, tudo se repete. Aquilo que você está enfrentando, alguém já teve que enfrentar lá atrás. As batalhas que vocês estão enfrentando hoje, alguém já teve que enfrentar lá atrás. Os sonhos que você quer viver hoje, alguém já quiseram, já buscaram em algum momento pela materialização desses mesmos sonhos e projetos. E algo que eu digo para mim, sem cessar, repita comigo, se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo na minha vida. Por isso nós temos que recordar os antigos milagres, meditar nos antigos feitos, para que isso nos dê força. Porque se em Hebreus 13 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o mesmo Deus que curou lá atrás, é o mesmo Deus que vai me curar agora. O mesmo Deus que tirou dos ímpios e colocou nas mãos dos justos lá atrás, quem se lembra de Labão e Jacó? O que o Senhor fez? Transferência de riquezas. O mesmo Deus que acrescentou sabedoria a um homem lá atrás e concedeu-lhes muitas riquezas, é o mesmo Deus que vai fazer a mesma coisa aqui. O mesmo Deus que tirou um homem lá do pasto, lá atrás, é o mesmo Deus que vai me tirar dessa realidade e vai me colocar para governar. Só que para isso nós precisamos crer, para isso nós precisamos confiar. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, repita comigo, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão como? Em vida. Ou seja, hoje, nesse tempo, enquanto eu estou aqui na terra. Olha como está em outra tradução. A transgressão de um só homem, Adão, fez com que a morte dominasse toda a natureza humana. Mas todos os que receberam, repita comigo, a maravilhosa graça, eu continuo, e a justificação de Deus, terão, repita comigo, agora, de novo, agora, mais uma vez, agora, o domínio da vida através do ato também de um só, Jesus Cristo.
Não é a vida que me domina, eu domino ela. Não é a dor que me domina, eu domino ela. Não são os problemas que me dominam, eu domino eles. Não são os sentimentos que me dominam, eu domino eles. Não são as minhas precipitações que me dominam, mas eu que domino as minhas ações. Olha outra tradução. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, repita comigo, é muito maior. O que Deus faz na sua vida é muito maior do que qualquer problema. Sabe o que nós estamos lendo aqui? Mudança de tempos, mudança de realidades. Porque por intermédio de um homem reinou a morte. E entenda, quando nós falamos de morte, a última morte que você vai viver na sua vida é quando você for enterrado, na sepultura. Só que muito antes disso, existem muitas outras mortes. Morte sentimental, morte conjugal, morte financeira, morte empresarial e assim por diante. E o Senhor está dizendo o seguinte aqui: chega desse tempo de morte, pela maravilhosa graça de Deus, nós vamos viver uma nova história. Quando nós cremos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, existe uma transferência de poder. Ou seja, o que tem lá em cima vem para a sua vida. O que Deus tem na posse dele vem para você. Sai dele como graça e chega até você como aquilo. Repita comigo. E chega até mim como aquilo que eu mais preciso e mais quero e não tenho. Isso é graça. É você ter aquilo que você não tem. É você ter aquilo que você mais precisa, mas ainda não tem. E é assim que o Senhor atua em nossas vidas. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imaginem o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos. Esse dom de vida, repita comigo, extravagante. Não é natural, é extravagante, é com excessos, é com sobras, é com abundância. Essa, repita comigo, restauração total, providenciados pelo homem Jesus Cristo. Recuperação parcial, total, plena, ou seja, em todas as áreas da sua vida. Lucas 1, versículo 37. Vamos juntos. Pois nada é impossível para Deus. Absolutamente nada é impossível para Deus. Quando nós dizemos nada, é nada mesmo. O Senhor usa dos meios mais surpreendentes e as pessoas que você menos espera, somente para te favorecer. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Olha como está em outra tradução. Jesus respondeu, se eu posso, repita comigo, tudo é possível para quem tem fé. Eu não sei o que você colocou aqui. Eu não sei quais são seus sonhos, não sei quais são seus projetos, e eu não sei quais são as suas necessidades. Mas eu sei o que está escrito aqui. E aqui está escrito que tudo que você colocou aqui é possível e vocês vão viver. Só que para isso, nós precisamos ter fé. O que eu disse que era o significado da palavra fé, de uma forma mais simples? Eu acredito, eu confio e eu ajo. Porque se você acredita, diz que confia, mas não faz nada, está perdendo o seu tempo. Só que se você conseguir acreditar, confiar, não somente que Deus vai fazer, porque de verdade, que Deus tem poder para fazer, todo mundo sabe disso, mas é confiar nas formas que Deus vai fazer. É nisso que muitos acabam tropeçando, e Ele
faz. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens, repita comigo, é possível para Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Todos os versículos que nós estamos lendo, desde os anteriores até os seguintes, são os mesmos. Porque eu quero, e você precisa, deixar que esse Espírito entre dentro de você. Não te traz alegria? Não te traz força, motivação, saber que tudo é possível? Não te traz alegria, uma outra perspectiva de vida? Saber que tudo aquilo que você colocou, por mais impossível que sejam os seus olhos, Deus tem poder para fazer assim? Olha como está aqui em outra tradução: ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira, repita comigo, é deixar Deus agir. Só Ele tem poder para fazer. Só Ele. Existem coisas que nós vamos falar, meu Deus, é impossível. Para nós é mesmo. Para nós não dá. Aí que entra a nossa dependência de Deus. Aí que entra a nossa confiança em Deus. Por isso, eu volto no que nós falamos nos primeiros 5 minutos. Seja realista consigo mesmo e veja se você tem feito tudo o que você precisa fazer. Porque não adianta nada nós tentarmos nos convencer que nós estamos fazendo tudo, quando na verdade nós não estamos. Quando você entrar com o seu 100%, Deus vai entrar com o 100% dele. E eu te pergunto, quem vai sair ganhando? Zacarias 8, versículo 6. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Olha como está outra tradução. Mas algo seria difícil demais para mim? O que está escrito adiante? Vamos juntos. Não. Vamos juntos. Não. Se eu puder dar as ordens. Se Deus puder te dirigir, se Ele assumir a direção de todos os seus passos, se Ele assumir o controle do seu coração, da sua mente, não tem como. Não tem como. Por mais louco que seja a situação, por mais absurda, se Deus te conduzir para você dar durante 7 dias, voltas em Jericó, é porque Ele vai te honrar, é porque Ele vai te exaltar. Se Deus te conduzir, te pedir para jogar a rede no mesmo rio, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, no mesmo barco, por mais sem noção que seja, confie, porque se Ele está te dirigindo, é porque Ele vai te honrar. Diz o Senhor dos Exércitos: pode parecer, repita comigo, inacreditável aos vossos olhos, um resto do povo pequeno e desencorajado, mas para mim, repita comigo, não é nada demais. É simples para Deus, é fácil para Ele, e a partir do momento que Ele é por nós, é simples para nós, é fácil para nós. O Senhor dos Exércitos diz: mesmo que isso pareça impossível para vocês, remanescente do povo, para mim isso é algo muito simples. Mateus 19, versículo 26, estamos acabando. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa
impossível para o Senhor? Diga para ele, vamos juntos, nada é difícil demais para ti. Feche os seus olhos, por favor. A partir de hoje, trabalhe para ser uma exceção no seu meio. A grande maioria pode não se esforçar, mas você vai se esforçar. Mesmo que muitos tenham perdido a esperança, seja aquele que não larga a esperança por nada. Mesmo que muitos não consigam acreditar, seja você aquele que vai acreditar. Mesmo que muitos não tenham coragem de enfrentar o Golias, diga para você, eu vou enfrentar esse Golias. Mesmo que muitos estejam maquinando mal, trabalhando de um modo perverso, mesmo que muitos estejam entregues aos seus próprios sentimentos e pensamentos, diga, eu serei conduzido por Deus. Assuma um posicionamento diferente na sua vida. Deus quer sim te dar uma vida nova, e isso Ele tem deixado claro há milhares e milhares de anos. Deus se preocupa com você desde antes de vocês nascerem, desde quando vocês ainda estavam no ventre. Ele se preocupa com você desde sempre. Ele já tem planos pré-estabelecidos há muito tempo para você. E os planos de Deus são de lhes dar o fim que você espera, de dar um futuro para você extraordinário. Parecia que Abraão não seria mais pai, parecia que não tinha mais tempo para ele viver o sobrenatural, mas mesmo em idade avançada ele viveu. E se Abraão viveu, diga para você, eu vou viver. Se muitos homens conquistaram, diga isso para você, eu vou conquistar. Mesmo que muitos não estejam prosperando, diga isso, eu vou prosperar. Mesmo que muitos não estejam vendendo, diga, eu vou vender. Mesmo que muitos não estejam batendo a meta, diga, eu vou bater. Mesmo que muitos estejam vivendo um ano de humilhação, eu terei uma recuperação total. Deus está em busca daqueles que chamem a atenção dEle. Não tem como chamar a atenção de Deus na passividade. Você precisa ir para um lugar mais alto. Você precisa sacrificar. Você precisa escalar o penhasco, assim como Jonatas e o seu escudeiro fez, para que vocês possam desfrutar de algo novo, de algo muito maior. No livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 6 ou 7, na tradução mensagem diz, mesmo que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve. Mesmo que isso pareça inacreditável para você agora, você estará melhor do que jamais esteve. E outra tradução fala, mesmo que o seu início tenha sido modesto, pequeno, você terá um futuro de grande prosperidade. Entenda que eu não estou tentando te motivar a mexer com as suas emoções. Eu só quero que a palavra entre dentro de vocês, porque na hora que ela entrar, automaticamente ela vai fazer com que tudo que nós acabamos de ler se concretize e se materialize na sua vida. Deus, Ele quer te afiar. Ele quer que o seu trabalho se torne mais fácil. Ele não quer que você fique correndo, dando um murro em ponta de faca. Ele não quer que você fique secando gelo. Não, muito pelo contrário. Você tem que viver uma vida de grandes resultados. Deus não é choro, Deus não é emoção, Deus não é arrepio, Deus é vitória, Deus é conquista, Deus são grandes resultados em nossas vidas, é uma vida completa, vida plena, isso é Deus em nossas vidas. Então somente creia. Nós já avançamos um pouco no horário, então vocês terão poucos instantes, poucos minutos, para chamar a atenção de Deus.
Então diga: meu Deus, eu estou aqui, meu Deus, a grande maioria não está, mas eu estou aqui na sua casa, a grande maioria não está te buscando, diga isso: eu estou te buscando, a grande maioria está priorizando outras coisas, mas eu estou aqui na mesma posição de Maria, porque eu sei, só uma coisa importa: se eu tiver a bênção do Senhor sobre a minha vida, não existirá nada, absolutamente nada, que nós não possamos viver, não existirá nada que eu não possa conquistar, não existem vitórias que o Senhor não possa entregar nas minhas mãos. Então eu estou aqui, meu Deus, com um posicionamento de fé, de ousadia, de segurança, porque eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me exaltar, eu sei que o Senhor vai me favorecer. Então eu peço, meu Deus, estenda as suas mãos sobre a minha vida, estenda as suas mãos sobre a minha cabeça, estenda as suas mãos sobre os meus negócios, sobre a minha vida, e entre com o seu poder, diga: entre com o seu agir, entre com a sua autoridade, entre para transformar, entre para mudar, meu Deus, e traga a vida aquilo que está morto há tanto tempo. Diga: meu Deus, faça viver aquilo que não tem vivido até então. Meu Deus, eu peço, meu Deus, crie aquilo que não existe, faça acontecer aquilo que não vinha acontecendo, que tudo aquilo que estava travado, declare, dê uma ordem ao mundo espiritual, que seja destravado agora, tudo aquilo que não estava acontecendo na minha vida, que passe a acontecer a partir de agora. Diga: meu Deus, eu vou viver uma nova história, porque eu estou aqui, meu Deus, na posição. Se o Senhor está procurando os disponíveis, então diga: meu Deus, eis-me aqui, para que o Senhor possa me conduzir, para que o Senhor possa me direcionar, para que o Senhor possa, meu Deus, me instruir pelos caminhos que eu devo andar. Meu Deus, ninguém tem chance se pensam que conseguirão com esforço próprio. A única maneira é eu deixar o Senhor nos conduzir, porque só o Senhor, diga isso, só o Senhor tem poder para fazer, só o Senhor tem poder para materializar, só o Senhor tem poder para me abençoar, só o Senhor tem poder para me tirar do lugar onde eu estou hoje. Diga isso: e eu vou sair deste lugar, eu vou sair dessa realidade, eu vou para um nível mais alto, eu vou viver essa glória, meu Deus, a glória dos 10 vezes mais incomparáveis vai se materializar na minha vida. Essa palavra profética vai se cumprir à risca, diga: vai se cumprir à risca, vai se cumprir nos detalhes, e eu vou me tornar incomparável, aquilo que muitos não conseguirão fazer. Diga isso sobre a sua vida: eu vou conseguir fazer aquilo que muitos não têm capacidade. Diga isso: eu tenho capacidade. Onde muitos foram derrotados, diga: eu serei honrado. Onde muitos estão sendo humilhados, diga: eu serei favorecido, e eu vou crescer como nunca antes. Diga: eu vou crescer como nunca antes, eu vou alcançar nas posições mais altas, porque o mesmo Deus que tirou Davi lá do pasto e colocou sentado na posição de honra, de vitória, é o mesmo Deus que vai agir em meu favor. Se nada é impossível para Deus, então diga isso: nada é impossível para o meu Deus, pois nada é impossível para o meu Deus. Então eu tenho que viver esse novo tempo, eu tenho que viver essa nova glória, eu tenho que viver essa nova história. Então eu vou viver, meu Deus, age em meu favor, age em favor dos meus negócios, age em favor do meu profissional, age em favor do meu financeiro. Eu quero declarar uma glória, um favor, meu Deus, que o Senhor venha derramar da sua maravilhosa graça sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a obra das minhas mãos, e declare: tudo que eu colocar nas minhas mãos vai dar certo, tudo que eu me propuser a realizar, eu vou frutificar, tudo aquilo que eu planejar, diga isso, vai se materializar, todos os meus sonhos vão se concretizar. Diga aquilo que parece estar tão distante, diga: eu vou viver nesse mesmo ano aquilo que parecia impossível, eu vou viver nesse ano. Levante o seu propósito e apresente ele ao Senhor. Declare: meu Deus, eu sei que o Senhor vai fazer com que tudo que está aqui venha se materializar, venha se concretizar. Eu quero declarar a materialização de cada um dos meus pedidos, de cada um dos meus sonhos. Apresente ao Senhor. Você tem poucos minutos para chamar a atenção dele, e se você tiver a atenção dele, vai acontecer algo extraordinário na sua vida, e hoje, porque agora mesmo ele está agindo em seu favor. Diga: meu Deus, eu creio no seu poder, eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, mas eu sei que o Senhor vai me honrar, eu não sei de que jeito. Diga: eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me favorecer. Então, meu Deus, envie novos clientes para mim. Eu quero determinar, meu Deus, meus negócios crescendo, eu quero determinar minha empresa avançando. Diga: eu vou viver um novo tempo de grande prosperidade. O meu início pode ter sido modesto, mas o meu futuro será de grande prosperidade. Declare sobre a sua vida: eu creio, eu vou estar melhor do que eu jamais estive. Eu creio, eu vou viver a melhor fase da minha vida. Eu acredito, eu vou desfrutar do melhor tempo de toda a minha história, a melhor fase
e começa agora, nessa tarde, porque eu não estou aqui à toa. Diga: eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui perdendo meu tempo, não, muito pelo contrário, se eu vim buscar, eu vou sair com as minhas respostas. Se eu estou aqui nessa tarde, é porque o Senhor vai me justificar. Creia, Ele quer te favorecer, Ele quer te honrar, Ele quer te promover, Ele quer te entregar vitórias muito maiores. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca a sua capacidade de agir com amor. A sua vida depende disso, a sua vida depende do seu posicionamento, a sua vida depende das suas escolhas, e Deus vai te favorecer. Então deixe isso entrar no seu coração, de uma forma que pareça que ele vai explodir, porque é tanto poder, o Senhor tem tanto poder disponível, e Ele quer compartilhar com você, Ele quer entregar nas tuas mãos, para que você tenha uma capacidade de realizações incomparáveis. Diga: meu Deus, eu quero uma capacidade de realizações incomparáveis, aquilo que ninguém consegue, meu Deus, eu vou conseguir, e com muita facilidade. Derrame do dom de riquezas, derrame do dom de conquistas, meu Deus, eu peço que o Senhor venha me revestir com essa unção, com esse dom para prosperidade, meu Deus, eu quero ser revestido com esse dom, com essa capacidade incomum, para que eu possa viver a melhor fase de toda a minha história. Levante o seu propósito, por favor. Levante as suas mãos também. Meu Deus, eu peço que onde as minhas palavras não chegaram, que as do Senhor possa chegar. Meu Deus, que tudo que foi dito, e tudo que vem sendo dito, meu Deus, ao longo de todo esse ano, que possa penetrar o coração de cada uma das pessoas que estão aqui nos acompanhando presencialmente, e na vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão. Meu Deus, eu peço que o Senhor age em favor de todos eles. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha definir aquilo que parece estar indefinido. Meu Deus, que o Senhor venha ajustar tudo aquilo que estava desajustado, e eu quero declarar sobre a sua vida vitórias e conquistas, que vocês possam receber recompensas cada vez maiores, que tudo aquilo que vocês colocaram nos seus propósitos, eu quero declarar que haja materialização, que haja concretização, que vocês venham ser altamente favorecidos em tudo que vocês fizerem, que vocês sejam honrados em tudo aquilo que vocês realizarem. Eu quero declarar um ano extraordinário. Recebam 10 vezes mais poder, 10 vezes mais autoridade, 10 vezes mais unção, 10 vezes mais graça, para que vocês possam desfrutar de 10 vezes mais vitórias, 10 vezes mais conquistas. Eu quero declarar sobre a sua vida que durante todo esse ano você venha prosperar como nunca antes, que você venha crescer como nunca antes, que você venha conquistar como nunca antes, para que vocês possam ter disparado o melhor ano da sua história. Esse ano vai se tornar incomparável na sua vida, no seu negócio, na vida da sua família, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, todas elas em o nome do Senhor Jesus.